Bom dia a todos. Agradeço a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. Antes de mais nada, destaco que hoje comemoramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, data especial em que comemoramos nossos padroeiros que emprestam seus nomes à nossa Igreja Matriz. Historicamente, São Pedro e São Paulo são considerados as duas grandes colunas da Igreja Católica. São Pedro, príncipe dos apóstolos e vigário de Jesus Cristo, e São Paulo, apóstolo dos gentios. Sabemos por aqueles evangelhos que Pedro era galileu, que vivia em Betsaida, que estava casado, era pescador e irmão do apóstolo São André. Portava o nome de Simão, porém o Senhor, ao primeiro encontro ao qual teve com ele, disse-lhe que se chamaria Cefás, que em aramaico significa pedra, e que na forma espanhola mudou até converter-se para Pedro. Pedro, o primeiro Papa, apesar de ter negado a Jesus 3 vezes, foi sempre o entusiasta pelo Cristo e pela sua missão. Foi assim que Pedro aprendeu a servir e não a ser servido. Apesar de distinguido pelo Cristo, após a tríplice profissão de amor, continuou com seu temperamento impulsivo, mas humildemente apegado ao Mestre. Depois de Pentecoste, foi o primeiro a falar ao povo. Também foi ao templo para rezar, e aí fez o milagre pela fé em Jesus ressuscitado. Falou às autoridades do templo, julgou a Ananias e Safira. Visitou as diversas comunidades e decidiu que a igreja deveria ocupar-se também dos gentios, recebendo os não-judeus. Depois do concílio de Jerusalém, pelos idos de 49, pouco se ouve falar nos Atos dos Apóstolos, desse príncipe, dessa pedra, que é Pedro. Sabemos pela história que foi bispo de Roma, e a ele se atribuem 2 cartas preciosas do Novo Testamento. São Paulo entra em cena por ocasião da morte do diácono Estevão. Daí por diante, podemos acompanhá-lo passo a passo em suas viagens de evangelização, e também pelos Atos dos Apóstolos e pelas 14 epístolas ou cartas, dirigidas às comunidades cristãs de ontem e de hoje. A paixão de São Pedro teve local em Roma, durante o reinado de Nero. De acordo com uma antiga tradição, encerraram Pedro no presídio Mamertina, onde agora encontra-se a igreja de São Pietro em cárcere. Morreu crucificado de cabeça para baixo, a pedido do próprio Pedro, quando iriam crucificá-lo igual a Jesus. É impossível resumir tudo o que São Paulo fez em favor do cristianismo em todos os tempos. Uns os apresentam como o maior promotor da liberdade do cristianismo, outros como autor da síntese mais completa do ministério de Cristo. E ninguém consegue resumir a grandeza e a sublimidade de sua pessoa, São Paulo. É o apóstolo dos gentios e protetor da família paulina. Não somente possuímos uma análise exterior de seus feitos, proporcionando por seu discípulo São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, como contamos com as revelações íntimas de suas cartas, que se bem que tinham o propósito de beneficiar aos destinatários, refletem também sua alma.
A nós, vereadores e vereadoras, diante de tão importantes assuntos, de tão relevantes temas que devem ser apreciados no dia de hoje, até mesmo salariais, como de nossos enfermeiros, técnicos de enfermagens e auxiliares de enfermagem, inclusive, objeto de pedido de urgência, urgentíssima por parte do prefeito municipal, não é dado furtarmos a nossa responsabilidade, motivo pelo qual convocada a realização da presente sessão. Quero cumprimentar os servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário, meus pares, muito obrigada pelas presenças. Consulta ao vice-presidente acerca da existência de quórum. Senhora presidente, são presentes vereador Renato, vereador Vilvanei, vereadora Neuza, vereador Rosemar, vereadora Camila, vereador Samuel, vereador Wanda, vereadora Fernanda e vereador Rodrigo. Quórum suficiente, senhora presidente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues do Nascimento, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declara aberta sobre a proteção de Deus a 24ª sessão ordinária, solicitando que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje, quinta, 29 de junho de 2023. Clame a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente, solicitando o segundo secretário da mesa para proceder com a leitura da ata da 23ª sessão ordinária. Ata da 23ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9 horas e 17 minutos do dia 23 de julho de 2023, no plenário Clarindo Borges Araújo, teve início a 23ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pelo senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém. Avante. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor vice-presidente desejou o seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. O senhor vice-presidente Rodrigo Belém cumprimentou os servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, solidariedade, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vereador vice-presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberto sob a proteção de Deus a 23ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador vice-presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo a vereadora Neuza Jacinto Diniz Avante a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador vice-presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, a leitura da ata da 22ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação no seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6 do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, convidou o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Wanda Saúde, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta,
que seguem em anexo a esta ata. Ao termo da leitura das matérias constantes da pauta deste 23º dia do mês de junho de 2023, o senhor vereador vice-presidente, entendendo que prevê o artigo 78, combinado com o artigo 80 do regimento interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram a vereadora Neuza Diniz, avante, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Wanda Saúde, vereador Ilvanei Pereira da Silva, solidariedade, e encerrando os pronunciamentos, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Pelém. Não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor vice-presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência de quórum regimental, passou-se a ordem do dia, concedendo o uso da palavra. Concedendo o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Simão Alberto, para proceder com as leituras do parecer jurídico, dos pareceres emitidos pelas comissões permanentes de Constituição e Justiça, pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei número 014/2023, de autoria da ilustre vereadora, atual presidente, Fernanda Bueira da Silva Vieira, progressistas, datada de 15 de maio de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, cafés, quiosques, complexos, centros gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços e eventos e shows e ambientes assemelhados a adotar medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco por assédio em Abadiânia, Goiás e da outras providências. Com a finalização das leituras, atendendo às disposições regimentais, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, franqueou o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por inscrito, tempo em que discursaram vereador Rosemar José da Silva, MDB, vereadora Neuza Diniz, senhor primeiro secretário da mesa, Wanda da Saúde, vereadora Camila Borges, e encerrando os discursos, o senhor vice-presidente Rodrigo Belém. Diante da inexistência de outras manifestações, o senhor vice-presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 014/2023, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. Ainda neste laborioso dia, o senhor vereador vice-presidente concedeu o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Wanda da Saúde, para proceder com a leitura do projeto de lei número 015/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 20 de junho de 2023, que altera dispositivos da lei 954 de 28 de dezembro de 2022, planta de valores genéricos, PGV, do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Ao término da leitura, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, direcionou o projeto de lei número 015/2023 à assessoria jurídica da Casa e às comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento, para a emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador vice-presidente concedeu o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Simão Alberto, para proceder com a leitura do projeto de lei número 016/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 21 de junho de 2023 e protocolizado nos pórticos legislativos do mesmo dia, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, REFIS 2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e da outras providências. Cumprindo as disposições regimentais, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, remeteu a proposta aos órgãos competentes para as suas conclusões a respeito. Nesta mesma data, o senhor vereador vice-presidente concedeu o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do projeto de lei número 017/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 22 de junho de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Concluída a leitura, forte nos artigos 23 e 24 da Lei Orgânica Municipal, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, determinou a colheita de pareceres jurídicos e das comissões permanentes do Poder Legislativo local. Encerrando as matérias legislativas pautadas para a apreciação do soberano plenário neste dia, o senhor vereador vice-presidente concedeu o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, para proceder com a leitura do projeto de lei complementar número 005/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 21 de junho de 2023, que concede piso salarial aos ocupantes dos cargos de enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar em enfermagem e da outras providências. Ao término da leitura, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, direcionou o projeto de lei número 015/2023 à assessoria jurídica da Casa
e as comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamentos, para emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Às 10 horas e 34 minutos, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, Solidariedade, lavrei esta ata, contendo 4 laudas digitadas, que, lida e achando conforme, será assinado pelos presentes. Algum vereador deseja retificar e impugnar a ata? Tendo que só ter um erro de digitação, declara a ata aprovada. Solicito o primeiro secretário da mesa, vereador Vando, para proceder com a leitura das matérias do dia. Pauta da 24ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2023. Matérias da ordem do dia. Primeiro item. Segunda votação do projeto de lei número 14/2003, de autoria da vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressista, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, cafés, quiosques, complexos e outros gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços de eventos e shows e ambientes assemelhados, adotar medidas do auxílio à proteção à mulher em situação de risco por assédio em Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Item 2. Leitura do parecer jurídico e das comissões da primeira votação do projeto de lei número 11/2023, de autoria do Poder Executivo, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício 2024 e da outras providências. Item 3. Leitura do parecer jurídico das comissões. A primeira votação do projeto de lei número 15/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei número 954/2022, planta de valores genéricos, PGV, do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Item 4. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões. A primeira votação do projeto de lei número 16/2023, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, REFIS 2003, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e da outras providências. Item 5. Leitura do parecer jurídico das comissões da primeira votação do projeto de lei número 17/2003, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal e da outras providências. Item 6. Leitura do parecer jurídico das comissões da primeira votação do projeto de lei da Lei Complementar número 05/2003, de autoria do Poder Executivo, que concede piso salarial aos ocupantes dos cargos de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem e da outras providências. Concluída a leitura, presidente. Está em aberto a palavra aos vereadores que o quiserem fazer. Vereador Rodrigo. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, demais pares. Bom dia aos servidores dessa Casa de Leis, às pessoas que se fazem presente no plenário, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas plataformas sociais. Senhora presidente, essa semana estive conversando com alguns colegas vereadores e gostaria que a Casa solicitasse um ofício endereçado à diretoria executiva do Banco do Brasil sobre a possibilidade de instalação do pronto atendimento em nosso município. Então, gostaria que os colegas me acompanhassem nesse ofício para que a gente pudesse encaminhar a diretoria executiva na pessoa da presidente do Banco do Brasil. No mais, são essas minhas palavras. Alguém mais gostaria? Vereadora Neuza. Bom dia, senhora presidente, caros colegas, servidores da casa, pessoas que nos acompanham através da Rádio Capivari, os internautas que nos acompanham, meu bom dia.
Senhora Presidente, recebi um ofício, assunto do convite, entrevista no programa Bom Dia Cidade, para todas as mulheres que estiver no Poder Legislativo e que se passaram. Eu acompanhando, já foi a dona Tereza, né, que foi uma entrevistada, inclusive foi a primeira mulher abadianense a ocupar a Câmara Municipal, foi a Deusinete, né? E eu quero aqui ler o convite e pedir às pessoas que acompanhem, porque eu acho que todas nós vamos ser entrevistadas. Você, Camila, Fernanda, eu, inclusive a minha entrevista será no dia 4. Vou ler aqui. Ilustríssima Senhora, a partir de portal, sigo no presente expediente para convidar para uma entrevista na Rádio Capivari, FM 87,9, no projeto Mulher no Poder. Informa a Vossa Senhoria que essa entrevista é no intuito de falar sobre as suas passagens pela Câmara Municipal, ressaltando desafios, conquistas e suas gestões. Informamos ainda a Vossa Senhoria que este convite se dará a todas as mulheres que exerceram e exercem o cargo de vereadora no município. Outro sim, informamos ainda que se dará no dia 4, então eu vou ser entrevistada no dia 4/7, às 10 horas. Na nossa sede, ficaremos honrados com sua presença. Sem outro participar, para o momento, apresento o protesto de elevado estima e apreço. Então, esse programa é do Osman Dourado Nunes, é o apresentador. Então, que todas as mulheres acompanhem, né, para ver o nosso trabalho, que nós concluímos e o que nós queremos concluir para o nosso município. E sem mais, senhora Presidente, eu fiz um ofício aqui também, inclusive esse ofício vai direto ao Bruno Almada Rodrigues. Eu peço à senhora que encaminhe ao Bruno a respeito de molhar os IPs. São essas minhas palavras e muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Vando. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar os novos edis, as pessoas que estão aqui no plenário e as pessoas que nos acompanham pelas plataformas sociais. Eu só quero dizer que parabenizar, como foi dito aqui na abertura da sessão, sobre a Igreja Católica São Pedro de São Paulo, que na terça-feira foi comemorado os 48 anos da Paróquia São Pedro de São Paulo, da qual eu estive na missa e pude, até lá não sabia disso, né? E aí quero levar até vocês a informação de que a Igreja São Pedro de São Paulo completa nessa semana 48 anos de existência. E o mais, é só isso mesmo. Vereador Genair. Bom dia, senhora Presidente, novos colegas vereadores, servidores dessa casa, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero agradecer o deputado Hamilton Filho pela emenda dada na quadra de esporte do Palomira. Devidamente. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Samuel. Bom dia, senhora Presidente, bom dia, novos quadros, bom dia, minha amiga que está acompanhando a nossa sessão aqui hoje, bom dia a todos os servidores da Câmara Municipal, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Capivari, pelas redes sociais da Câmara. Gostaria só de ressaltar a data de hoje, que é dia do nosso padroeiro, né? Dia de São Pedro, padroeiro da nossa cidade.
E convidar todos, está acontecendo a festa lá na São São Paulo, lá na paróquia. Então hoje vai ter novena, hoje, amanhã, final de semana, acho que acaba no sábado, né, Wanda? Encerra no sábado. E contar a todos também que está participando do campeonato de futsal que está acontecendo na quadra. Essa semana que vem já são as fases eliminatórias, né? Então quartas de finais, semifinal, final, na sexta-feira da semana que vem. Então, convidar a todos só e desejar aí, agradecer a Deus por mais um mês que está se encerrando, né? E desejar um bom mês de julho para todos nós. Obrigado, senhor presidente. Alguém mais gostaria de fazer outra palavra? Então, neste momento, eu quero parabenizar e convidar aqui à frente a nossa atleta Valentina, que foi representando a Academia Punhos de Ferro em Paracatu, Minas Gerais, ficou em segundo lugar. Dizer que a Badiane se sente muito honrada. Em segundo lugar, judô ou karatê, Valentina? Karatê. Então, quem que é o sensei seu? Então, professor Denir, parabéns ao professor Denir e à aluna Valentina, que nos representou, levou o nome de Abadiânia para Minas Gerais. Parabéns, Valentina, que você continue persistindo e que você consiga um ouro também. Obrigada. Deus te abençoe. Vamos tirar uma foto, pessoal, com ela? Eu não sei se vem pra cá. Chegue. Já chegue. Mais pertinho aqui, ó, porque daí dá pra todo mundo aparecer. Hoje é delícia. Outra. Para que mudou. Fala pra você que som tá novo. Continue persistindo, porque assim você vai conseguir. Não, acabou não. E aí, minha fatura não. Essa parte do Miguel. Mande nosso abraço ao Denir. E dizer mais que agradecer ao nosso amigo Osman, que teve essa iniciativa de trazer todas as mulheres que estiveram no poder, que estão no poder, que contribuíram de alguma forma para o crescimento da sociedade de Abadiânia. Fica aqui o nosso muito obrigada ao Osman por ter essa lembrança, essa delicadeza em lembrar das mulheres que ajudaram a crescer a Abadiânia. Isso. Mulheres que inspiram mulheres. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, declaro encerrado o expediente, passando-se a ordem do dia. Cumprindo aquelas disposições legais incutidas no artigo 19 do regimento interno desta Casa, entrego a direção dos trabalhos ao senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, na medida em que consultamente subscreva a próxima proposta a ser deliberada pelo soberano plenário. Procederei com a segunda votação em relação ao projeto de lei número 014/2023, de autoria da ilustre vereadora Fernanda do Dr. Itamar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, cafés, quiosques, complexos, centros gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços de eventos e de shows, ambientes assemelhados a adotar medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco por assédio em Abadiânia, Goiás e das outras providências. Em votação, como vota a vereadora Fernanda do Dr. Itamar. Favorável. Como vota o vereador Vaneida Cerâmica. Favorável. Como vota o vereador Genair. Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges. Favorável. Como vota a vereadora Neuza Diniz. Favorável.
Como voto o vereador Renato Alves Escola. Favorável. Como voto o vereador Neném Trajano. Favorável. Como voto o vereador Samuel. Favorável. Como voto o vereador Vando. Favorável. Aprovado. Definitivamente a matéria será encaminhada à assessoria para a confecção de competente autógrafo de lei e remessa ao prefeito para sanção. Momento em que restitua a direção dos trabalhos à nossa presidente, vereadora Fernanda Poeira da Silva Vieira, PP. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos emitidos em relação ao projeto de lei número 11 de 2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 10 de abril de 2023, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Abadiânia para o exercício de 2024 e da outras providências. Abadiânia, Goiás, 28 dias do mês de abril de 2023. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, confirma assim o presente parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei 011/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 10 de abril de 2023, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício 2024 e da outras providências, levantando-se algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz criou esta Casa de Leis em 3 de abril do ano passado, o projeto de lei do 011/2023, solicitando a aquiescência legislativa na aprovação da lei de diretrizes orçamentárias para o ano de vigor. Pois bem, senhores vereadores, é de considerar que a matéria posta à análise desta Casa Legislativa, o projeto de lei no 011/2023, encontra regulação no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2 da Constituição Federal. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 2, as diretrizes orçamentárias. Em outras palavras, no Brasil, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tem como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento do poder público, incluindo os poderes executivo, legislativo, judiciário, as empresas públicas e autarquias. Busca sintonizar a lei orçamentária anual Neste momento, vamos suspender a presente sessão por um período de 10 a 15 minutos. Nesse exato momento, estão em
a gente. A gente vai voltar para a sessão que a gente vai continuar o trabalho. Rodrigo, cobra lá que o executivo está também. O executivo já está encaminhando, inclusive nós estamos em sessão tratando do piso. Está olhando com carinho, mandou já para a Câmara e os vereadores, vocês podem ter certeza que nós estamos apoiando. Parabéns pela manifestação de vocês, vocês estão de parabéns realmente. Tem que colocar para vocês. Manifestação da equipe da saúde, né, com vários cartazes, carro de som aqui nas ruas da cidade. Tem um projeto de lei na Câmara falando sobre o uso da enfermagem. Ele traz a questão do repetido. Ele traz a questão do repetido, porém. Ele não é competitivo, ele é de comprar, ele é diferenciado, ele é do movimento, ele é para a organização social, ele não é só para o trabalhador efetivo, ele é para a categoria da enfermagem, porque fazemos o mesmo trabalho. Nós já temos alguns municípios do estado de Goiás que já aprovou, já sancionou a lei conforme a íntegra, conforme a lei federal 14.434. O projeto de lei é para todo mundo que tem que ser passado na Câmara e sancionado pelo Executivo. Senhores, que contempla todos os trabalhadores da enfermagem. Nós não Viu? Eu que voto desse voto. O cara que chama de Procedendo com a sessão, convido o vereador Samuel Alberto para proceder com a leitura do projeto de lei número 11/2023. É desconsiderar ainda a peculiaridade contida no artigo 57, parágrafo 2º da Magna Carta em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo 1º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Desta forma, é desconsiderar, por interpretação textual, que a Constituição Federal não admite a rejeição do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, cabendo, portanto, aos parlamentares a apresentação de emendas de caráter aditivo, de caráter modificativo e até mesmo de caráter supressivo. Entretanto,
sem, contudo, poderem rejeitá-la. É de se considerar, igualmente, que, com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias recebeu novas atribuições e tornou-se um instrumento fundamental no processo de planejamento fiscal, sendo, portanto, um dever dos edis sua aprofundada análise, bem como sua discussão. E, neste particular, permito-me, excelências, afirmar que neste ano de 2023, o alcaide municipal atendeu aquelas previsões contidas no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentando as metas, os riscos e as prioridades da administração pública municipal em geral. E, inclusive, no artigo 48 da proposta, que a abertura de créditos suplementares e especiais depende, além da existência de recursos disponíveis para cobrir despesa, de prévia autorização legislativa. Considerando também tratar-se do projeto de lei 011 de 2023, daqueles típicos do gestor público, dentre as suas atribuições está a iniciativa de leis que visem aprimorar a administração pública em seus mais diversos setores, considerando, outro sim, que a competência administrativa do prefeito municipal José Francisco Alves Diniz e suas atribuições com relação à matéria em questão estão disciplinadas pelo artigo 62, inciso 1 e 10 da Lei Orgânica do Município. Considerando da mesma forma que o dispositivo legal acima transcrito deixa implícito o poder de gestão do prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, inclusive na qualidade de administrador e sua competência para promover esse tipo de projeto de lei, para destacar, senhores vereadores, que a matéria regulada no projeto de lei 011/2023 é igualmente disciplinada pelos demais municípios brasileiros, que, por intermédio de projetos de leis muito semelhantes, estabelecem no ano em curso as diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Em outro instante, excelências, é dever deste patrono, a título de sugestão para eventual apresentação de emenda, salientar que o teor dos artigos 4º, inciso 4, números 25, 75 e 17 da propositura prevêem a possibilidade de a lei orçamentária anual conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Sobre este ponto, convém lembrar as regras do artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que define o que vem a ser a denominada operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. Inciso 1. Realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. Inciso 2. Deverá ser liquidada com juros e outros encargos excedentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. Em palavras mais explicativas, excelências, operação de crédito por antecipação de receita orçamentária é um processo pelo qual o Tesouro Público pode contrair uma dívida por antecipação de receita, a qual será liquidada quando efetivada a entrada de numerário. Da mesma maneira, o projeto de lei número 011/2023 trouxe em seu artigo 50 a possibilidade de o burgomestre realizar por decreto transposição, remanejamento, transferência ou utilização total ou parcial de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2024 em seus créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, o que vai de encontro àquelas disposições do artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Artigo 167. São vedados, inciso 6, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. De mais a mais, a própria redação das possibilidades de o burgomestre realizar por decreto transposição, remanejamento
transferência ou utilização total ou parcial de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2024, na medida em que, no parágrafo 2º do mesmo artigo 50, anotou-se que, para a realização de transposição, transferência ou remanejamento, o chefe do Executivo deverá encaminhar um projeto de lei específico ao Poder Legislativo. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela apresentação de emenda ao projeto de lei 011/2023 para dele ser extirpada a possibilidade do burgomestre realizar por decreto transposição, remanejamento, transferência ou utilização total ou parcial de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2024 e em seus créditos adicionais. E, atendidas tais indicações, sob nossa ótica, a matéria atenderá aos requisitos da legalidade e constitucionalidade, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal e, por maioria simples, pelos nobres vereadores desta Casa, restando tão somente a ressalva acerca da possibilidade de a Lei Orçamentária Anual conferir autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB Goiás 16.571. Comissão de Constituição e Justiça. Do relator, a vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei 011/2023, de 10 de abril de 2023. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica restrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão do que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio tributo plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal e estabelece que as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício 2024 e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente não foram apresentadas emendas. É o relator. Da análise, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa. É a matéria de competência do Poder Executivo local, por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atende a contento os preceitos da Lei Federal Complementar nº 95/1998. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 26 dias do mês de junho de 2023. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ, vota com o relator. Vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ. Vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da comissão. Relatora, Camila Cristiana Borges, presidente Nilton Nunes de Moraes, membro Rodrigo Gomes de Belém. Relatora, veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 011/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício 2024 da outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relator. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe. É como voto. Da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 26 de junho de 2023. Vereadora Camila Cristiana Borges, relatora. Voto pela relatora. Nilton Nunes de Moraes, presidente.
Rodrigo Gomes de Belém. Terminada a leitura do seu relatório, senhor presidente. Em discussão, a PL 11 de 2023. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Como não tem ninguém quem queira discutir a matéria, eu vou colocar em votação neste momento. Como vota, vereador Lilvanei? Favorável. Como vota, vereador Genair? Favorável. Como vota, vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota, vereadora Neuza Diniz? Favorável. Como vota, vereador Renato? Favorável. Como vota, vereador Rodrigo? Favorável. Como vota, vereador Rosemar? Favorável. Como vota, vereador Samuel? Favorável. Como vota, vereador Vando? Favorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder. Neste momento, eu vou perguntar aos meus pares acerca da aquiescência dos senhores, da gente passar a leitura que é de interesse da enfermagem, porque está em 6º lugar. E nós vamos para a 2ª agora. Todos concordam aqui? Vou colocar em votação para ficar registrado em ata, tá bom? Como vota, vereador Ilvanei, acerca da aquiescência ou não de alterar aqui a pauta da sessão? Concordo. Como vota, vereador Genair? Concordo. Como vota, vereadora Camila? Concordo. Como vota, vereadora Neuza? Concordo. Como vota, vereador Renato? Concordo. Como vota, vereador Rodrigo? Concordo. Como vota, vereador Rosemar? Vereador Samuel? Concordo. Como vota, vereador Vando? Concordo. Então, convido o vereador Vando Alves Farinha para proceder com a leitura do projeto de lei complementar número 5 de 2023, que concede piso salarial aos ocupantes de cargos de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Nós também pagamos contas, nós também pagamos água, pagamos roupa, gás, no supermercado, e todo dia cobra. É inadmissível a gente ver o colega sem saber de falar isso. Hoje não consegue. Abadiânia, Goiás, 26 do mês de julho de 2023. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei complementar número 005/2003, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 21 de junho de 2023, que concede o piso salarial de ocupantes dos cargos de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem e da outras providências, levando-se, para tanto, algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou essa Casa de Leis no dia solicitada a aquiescência legislativa para que, segundo o artigo 1º da propositura, fique autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder o piso salarial profissional de R$ 4.750 aos enfermeiros, 70% desse valor na importância de R$ 3.325 aos técnicos de enfermagem e 50% desse valor na importância de R$ 2.375 aos auxiliares de enfermagem, conforme o artigo 15C da Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022. É de se esclarecer que a proposta prevê ainda, no seu artigo 2º,
que altera os vencimentos dos cargos de técnico de enfermagem, enfermeiro, no anexo 2 e no artigo de auxiliar de enfermagem, no anexo 3 da lei.